Boa noite, torcida tricolor. Pessoal, acabou agora, né? Portuguesa 1, Fluminense 3, pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2025, certo? A gente vai analisar e comentar esses lances do jogo e também fazer com que os nossos adversários sintam pressão, certo? Hoje foi o melhor jogo do Fluminense, dentre os quais, né, havia jogado anteriormente. Esse é o quarto jogo e Fluminense venceu com um placar de 3-1. Dois gols assinalados por Germancano e um gol do Ken. Tá bom? A gente vai comentar e a gente vai analisar e destacar os melhores da partida e as atuações dos nossos guerreiros tricolores. Tá bom? Ok? Então, pessoal, é o seguinte. Fluminense agora já tem 5 pontos, ocupa a sexta colocação na tabela de classificação, mas precisamos avançar mais, né, para chegar mais no topo da tabela, né, e com isso ficar com boa pontuação para as fases finais. Ok? Bora lá. Hoje o Fluminense entrou com um time totalmente diferente em relação aos outros jogos anteriores. Por quê? Porque o Mano Menezes já estava atuando na beira do campo e colocou o time, vamos dizer assim, uma espécie de uma base do que seja para a temporada de 2025. Tá bom? Então, o Fluminense, com essa base aí, do qual o Mano escalou o time, colocou Thiago Santos e Ignacio. Ignacio foi muito bem no desarmes, né? Na hora da intervenção do adversário, o Ignacio esteve na hora certa, tá certo? E como sempre, não vamos deixar de falar do Fábio, que foi, não tem como dizer. Fábio sempre se destaca de alguma forma ou outra, porque é aquele goleiro que é o nosso salvador. Sempre tem uma nota lá em cima, tá bom? Então, pessoal, bora falar do jogo. Então, no começo do jogo, a gente percebeu que a Portuguesa estava avançando muito em cima das linhas do Fluminense na zaga, somente sufocando o Fluminense ali na hora de sair de bola. A nossa zaga e nossos laterais não estavam tendo movimentações nem saídas com eficiências para o meio-campo e para o ataque consecutivamente. Sufocou o Fluminense logo nos primeiros minutos e a gente pegou uma pressãozinha, né? Com isso, mas por que disso, essa pressão? Porque esses jogadores estavam atuando pela primeira vez juntos, né? Hércules, né? É, o próprio Serna. O Keno já é do time, mas o Serna do lado direito, o Keno do lado esquerdo, Hércules, Martinelli, que nunca jogaram juntos, tá certo? E Lima também, que nunca jogou junto com o Hércules. Então essa movimentação ficou muito a desejar logo nos primeiros minutos. Com isso, o Fluminense começou a ter mais uma movimentação, né? Porque o time da Portuguesa, ele marcava muito bem em cima, fazendo com que o Fluminense perdesse algumas bolas e também fazendo passes errados, né? No decorrer da partida. Então, teve muitos passes errados mesmo. Mas aí com isso o Fluminense foi tomando conta do jogo, tá certo? E numa bela jogada do Ignacio, se você lembra, na direita, ele tocou para o Kevin Serna na ponta, ele cruzou e Keno bateu de primeira, fazendo 1-0, tá certo? Logo depois, teve um lance com o Samuel Xavier dentro da pequena área, onde o zagueiro da Portuguesa deu um carrinho e
calçou ele por trás. Com isso, o juiz marcou pênalti. O Germancano foi bater e converteu 2-0. Tá certo? Então assim terminou o primeiro tempo. 2-0 Fluminense. Vai para o segundo tempo. O que você vê isso, pessoal? Você percebe que mesmo com o placar de 2-0, a Portuguesa continuava oferecendo perigo para o Fluminense. Tá certo? Até que numa jogada de contra-ataque da Portuguesa, o atacante da Luz Brasileira Portuguesa chutou não, ele errou o chute, a bola saiu errada e sobrou para o Romarinho. Fez 2-1 para fez o gol da Portuguesa, né? Então o placar estava 2-1. O Mano fez substituições, tá certo? Com Elias, Riquelme Felipe, Isaac. E o Fluminense continuava naquele mesmo aspecto em relação do primeiro tempo. Mas com uma bela jogada que aconteceu do Kevin Sé no contra-ataque, ele avançou as linhas, pisou na bola, voltou de novo, driblou o zagueiro e cruzou. O goleiro rebateu. Aí na oportunidade, que é muito oportunismo, o Germancano já sabia que a bola o goleiro ia dar rebote, ele chegou e converteu no terceiro gol. Então, segundo gol do Germancano, então 3-1. Então, mostra que o Germancano está atento às jogadas. Né? Vocês perceberam isso? Que está atento às jogadas? Então, na hora que o goleiro rebateu, ele foi lá e converteu, fazendo 3-1. Se mostra que os nossos jogadores estão bem alinhados e bem treinados. Basta ter mais entrosamento, isso que eu quero dizer, mais entrosamento entre alguns jogadores. Aqui eu vou dar destaque aqui para o Ecos, que não saiu do jogo. Ele permaneceu o tempo todo. Por quê? Porque é aquele volante que avança as linhas também para chegar na área. Não é isso? Tá certo? Entrou o Bernal. Saiu o Martinelli. Saiu o Lima. Tá certo? Depois entrou o Canobi também. Canobi, que esse bom jogador, esse uruguai aí, na ponta esquerda aí, que ele dá muita movimentação para o nosso time. Um jogador veloz, raçudo, que mostra sua eficiência. Imagina quando o Arias começar a entrar nesse elenco e Paulo Henrique Ganso também. Tá bom? Então, pela minha análise, o Fluminense ficou no começo do primeiro tempo, né? Ainda querendo sair, mas porque não estava aquele entrosamento ainda, né, do grupo com o tipo de jogada. E muitos passos errados, e isso é natural mesmo, tá bom? Mas o que é importante foi alavancar mais 3 pontos e subir na tabela de classificação carioca, porque temos uns jogos muito importantes depois do final de semana agora. Já lá no meio da semana já tem um jogo contra, né, o Vasco, tá certo? Então percebemos que o Fluminense, se começar a engrenar esses jogadores, entrosamento, união, ele vai longe. Ele vai longe, tá certo? É isso que eu percebi. É falta de entrosamento, é natural, porque alguns jogadores não se conhecem taticamente na mesma posição, muitas vezes dá errado, mas com o tempo vai se encaixar com cada jogador, cada elenco, cada, né, movimentação, defesa, meio campo e ataque. Tá bom? Vimos que na tribuna lá do estado da Lusa Brasileira estava Thiago Silva vibrando com os gols do Fluminense, né? Então, eu vou só finalizar aqui nosso vídeo aqui, nessa grande vitória do Fluminense hoje, que foi primordial, foi essencial, né, para as nossas pretensões. Eu vou
dar um destaque aqui e colocar aqui na tela para vocês, tá bom? É só um momento aqui que eu tenho que colocar aqui. Só um instante aqui, pessoal. Um momento aqui. Espera aí. Deixa eu só... Bom, pessoal, vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu só abrir, amarrar a tela aqui, ó. Então, tá aqui o jogo, como é que foi o jogo entre Portuguesa e Fluminense, 3-1 pro Fluminense, tá certo? Veja o seguinte, a equipe do Mano Menezes, né, pro Fluminense não tem muito sucesso mantendo a posse, assistindo vários lançamentos verticais com pouco sucesso, o Panda continuar tentando levantamento do bola na área. A Portuguesa teve um lance de perigo depois do Thiago Santos e mais um cruzamento e o zagueiro se equivocou em posicionamento, mas Fábio conseguiu tirar. Outro detalhe também, isso que o Thiago, que o Inácio também foi muito bem no desarme nas bolas que eram lançadas com perigo, ele chegou na recuperação muito bem, viu? Tá ok? Bom, então isso mostra que o Fluminense, mesmo tendo dificuldade, conseguiu manter seu ritmo de jogo, né? Fora de entrosamento, alguns passos errados, tá certo? Então, percebe-se que esse jogo aí foi para tirar algumas experiências, tá bom? Tirar algumas experiências aí, aqui do último jogo.
ok? Bom, então, pessoal, foi isso, né? O jogo que aconteceu agora, às 9h30 da noite, e o Fluminense alavancou 3 pontos com uma vitória de 3-1. Já era sem tempo, né? Tinha que ganhar de qualquer jeito, porque o Flamengo ganhou, né? Vasco ganhou, enfim. E cada vez os grandes quatro do Rio estão alavancando as suas pretensões e objetivos para chegar nas fases finais da Taça Guanabara. Tá bom? Então, queria aqui dizer para vocês que é uma satisfação. Se você não está inscrito, faça a inscrição. É totalmente gratuita. Tá bom? Saudações tricolores. Boa noite.